Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá qual hora que vocês vão ver essa aula. Mas, vamos lá. Então, a gente está retomando as nossas atividades dessa semana, né? Dei uma paradinha e pedi um tempo aí para vocês, para eu colocar as ideias em ordem. Agradeço a vocês a paciência, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente está tratando então de funções vetoriais ainda, né, e derivadas. E na aula passada a gente começava a tratar das propriedades envolvendo derivadas de funções vetoriais. Só que aí, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui onde foi que a gente parou exatamente, né? Eu falava das propriedades, das regras, na verdade, de derivação, né? A gente havia discutido algumas dessas regras. Acredito que eu fiz até o produto escalar, né? E aí eu ia passar para produto vetorial, né? Que é a outra regrinha. Só que aí eu lembrei que talvez vocês não recordem tanto, né? Essas questões de envolvendo vetores, né? Essas operações aí envolvendo vetores. E a gente vai precisar dessas informações quando for tratar de funções de mais de uma variável, por exemplo, né? E aí então vamos abrir um parênteses aqui, né? E aí eu vou tratar de algumas propriedades importantes, né, envolvendo vetores. E na aula seguinte, que é a aula de amanhã, né, já. De amanhã não. Amanhã é matemática elementar. Tá. Tá fazendo confusão. Na aula de quarta-feira, então, né, a gente trata da continuação, né, dessas propriedades aqui envolvendo derivação de função. Ok? Derivação de funções vetoriais. Nesse caso, então, a gente vai tratar aí de soma, subtração, multiplicação, produto vetorial, né? E produto escalar, né? Entre vetores, tá? Aí são essas propriedades básicas que a gente vai necessitar para avançar no curso, então prefiro fazer esse parênteses agora do que ter que repetir isso mais na frente quando a gente tratar, por exemplo, quando a gente tratar de funções de mais de uma variável, que também vai ser necessário essa prévia. Talvez, né, aqueles que já estão já viram isso em álgebra linear, que não precisam dessa revisão, então, sem problema, pode pular a aula e continuar na aula de quarta-feira, ok? Se você acha que já domina toda essa parte, são as operações simples que a gente vai tratar aqui, tá? Mas aí a gente necessita de alguns conceitos, né, em relação a vetores, tá? Então, essa aula de hoje não continua, a gente vai tratar basicamente aqui no nosso quadro branco. Deixa eu só arrumar aqui a melhor posição. O que a gente tem então, né? Temos trabalhado então com vetores, né? E aqui, na verdade, isso em parte é culpa minha, né? Porque, na verdade, eu acabei pegando, né, a informação direto da ementa e a informação direto da ementa né, da ementa da disciplina de cálculo 2 já trata direto, né, de funções vetoriais e derivadas, e aí, né, me veio essa ideia de que talvez vocês não estejam tão familiarizados, não relembrem alguns conceitos envolvendo vetores, né, e isso é um conceito que a gente vai necessitar. Então a gente está tratando de vetores, né, aqui a gente vai tomar um vetor U, por exemplo, na forma que a gente já tem tratado, né? O vetor U tem coordenadas x e y, por exemplo, né? Uma coordenada bem simples, né? O que acontece aqui, né, com esse vetor U? Se a gente toma, por exemplo, o nosso R2, né, nosso plano cartesiano, o que acontece? Eu posso desenhar esse vetor U aqui como sendo um segmento de reta
orientado. Essa é a principal característica de um vetor, né? Eu acho que a definição até que é usada nos livros de álgebra linear, de geometria analítica, que é um vetor. É um segmento de reta que é orientado, né? Então, tomando, por exemplo, a origem do plano cartesiano, a origem do nosso R2, eu posso desenhar, né? Eu posso representar geometricamente esse vetor, né? Aqui eu vou ter coordenada x, aqui eu vou ter a minha coordenada y, né? Segue aquele mesmo princípio, né? E aqui, então... E aí o vetor seria justamente esse segmento de reta que sai da origem e tem essa direção, né? O meu vetor U. Aí, aqui é a principal diferença, né? Em relação ao segmento de reta. O vetor U é um segmento de reta, mas é um segmento de reta orientado, né? Ele vai ter uma direção, ok? E aí, né? Mas qualquer vetor que eu tomar vai ter origem né? Vai ter a coordenada 0, 0. Deixa eu pôr aqui. Vai passar pelo centro do plano cartesiano? Não necessariamente, mas a gente usa essa definição justamente porque a partir dessa informação básica, né, se você pensar num vetor que sai da origem do R2, né, e aqui a gente está tratando do R2 apenas, ok? Mas poderia ser, por exemplo, um vetor no R3, mas para simplificar os nossos desenhos aqui, né, a gente trata desse vetor no R2. Mas eu poderia ter, por exemplo, né, um mesmo vetor, um outro vetor, na verdade, que ele poderia ter o mesmo sentido, e aí depois a gente vai falar também de norma, né, que seria o tamanho do vetor. Vou pegar um vetor aqui mais embaixo. Tá? Imaginem esse vetor paralelo aqui ao vetor que foi colocado na origem do R2. Esse vetor, ele, né, ele tem uma norma, ele tem o mesmo tamanho do nosso vetor que foi orientado, que foi colocado na origem do plano cartesiano, só que esse vetor ele não tem origem no plano cartesiano, não tem origem no R2, ok? E aí, seguindo essa lógica, eu posso traçar uma quantidade infinita de vetores com essa mesma, né, com essa mesma direção e com esse mesmo tamanho, tá? Então, só para a gente, né, localizar, né, quando a gente trata de um vetor no nosso R2, a gente imagina ele sempre na origem, mas a gente pode pegar outros vetores aí fora, né, fora da origem, e mesmo assim a gente poderia também estar tratando, né, de vetores com a mesma direção, com o mesmo tamanho, enfim, ok? Aproveitando essa representação aqui que foi colocada, por exemplo, para esse vetor xy, o que acontece? Vamos tratar da norma desse vetor, né? A representação seria essa, né? Norma do vetor u. Não sei se dá para ver. Deixa eu apagar o vetor que foi colocado em azul. A gente está tratando então da norma do vetor u, né? O que viria a ser a norma? A norma é o tamanho do vetor, né? Eu estou querendo saber qual que é esse tamanho aqui em específico que foi colocado para esse vetor, né? Se você pensar, se você olhar, o que acontece? Né? Esse vetor forma uma... Né? Quando eu tracei esse vetor, eu precisei traçar uma reta, né, perpendicular a partir do x e também perpendicular a partir do y. Né? Ou, no caso,
essa reta é paralela ao eixo x e essa é paralela ao eixo y, e essa reta é aqui paralela ao eixo x. O que acontece se a gente for, né, definir aqui? A gente trata de um triângulo retângulo, né? E aí o que acontece? Esse lado do meu triângulo, considerando essa informação aqui, ó, né? Transformando agora esse desenho em um triângulo. O que acontece? Eu tenho aqui a hipotenusa do triângulo retângulo justamente como sendo a norma do meu vetor, né? Do meu vetor u. O vetor u tem coordenada x, y. E aí o que acontece? Então esse espaço aqui, ó, né, são os catetos do meu triângulo retângulo, né? Aqui em x eu tenho um tamanho x, e aqui, né, fazendo a comparação, isso é realmente, na verdade o tamanho y, né, fazendo a projeção do eixo y para esse lado do triângulo retângulo é a mesma coisa. Então aqui eu tenho um tamanho y, tá? E aí, né, relembrando aí, das nossas aulas de, né, trigonometria, né? Como é que eu calculo a hipotenusa de um triângulo retângulo? Fazendo o quadrado da hipotenusa igual ao quadrado dos catetos. Então, a informação aqui que eu tenho é que a hipotenusa ao quadrado, e esse pincel secou. Aqui, ó, agora, ó, por definição, eu estou buscando a norma, né? Por definição, eu estou buscando a norma desse... Ih, travou a câmera. Ok. Deixa eu pausar um pouquinho aqui para ver o que está acontecendo. A câmera está travando. Vamos ver. Não melhorou. Oh, God, tecnologia. Então, voltando aqui, na minha câmera tá travando, Bom, acho que eu consigo melhorar agora. Aqui então eu tenho, como eu falei, a gente estava definindo a norma do vetor u. A norma do vetor u coincide exatamente com a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Definido aqui na nossa imagem, e a câmera travou de novo. Tá, vamos retomar aqui, vamos ver se melhorou. Então, o que a gente estava tentando definir aqui, norma do nosso vetor u, né? Mas o vetor u aqui, como foi estabelecido, ele na verdade é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Definido aí como, né, um vetor u, né, que tem origem no R2, né? E tem coordenadas do tipo x, y como último ponto. E aí transformamos isso então em um triângulo retângulo, né? Um dos catetos é y e o outro cateto é x. E então esse tamanho aqui seria a norma, né? Ou a hipotenusa, né? Se a gente estiver tratando do triângulo retângulo, seria a hipotenusa, né? Mas como a gente quer definir a norma, então a gente está tratando aí do vetor u, né? Do tamanho do vetor u. E aí, usando então o teorema de Pitágoras, a gente tem que então que o quadrado da norma do vetor vai ser o quê? Vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado.
E aí, como eu quero definir a norma, então eu vou levar essa potência, né, para o outro lado da igualdade, como raiz quadrada. E a gente consegue, então, definir aqui que a norma do nosso vetor é, na verdade, a raiz quadrada do quadrado de um dos catetos e o outro quadrado, né, do segundo cateto, xy. Mas se a gente perceber, xy, né, eles são justamente as coordenadas do vetor u, né? São as coordenadas do vetor u. Né? Então, se eu quero calcular a norma, né, a norma de um vetor, o tamanho de um vetor, basta que eu eleve esse termo ao quadrado, some com o quadrado desse também, né, do x, do y, e obtenha a raiz quadrada desses componentes. E aí eu vou obter a norma do vetor u, ok? Bem simples, um exemplo, uma aplicação. Isso também vale para o R3, né? Se eu estiver tratando, e assim como para o Rn, né? Se eu estiver tratando, por exemplo, de um vetor pertencente ao R3, né? Lembram das coordenadas aí de um vetor do R3, né? Na forma x, y, z. Né? Se eu quero, vamos chamar esse vetor aqui de v, meu vetor v. E aí, se eu quero calcular, por exemplo, a norma para esse vetor v, o que eu faço? Obtenho as raízes, a raiz quadrada das somas das coordenadas. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? E isso também serve para o Rn, vale a mesma propriedade. Né? Se eu estou trabalhando com um vetor de n variáveis, né? de n coordenadas do tipo x1, x2, x3, nossas reticências, xn, qual que é a norma desse vetor? Vou chamar esse vetor aqui de vetor h. Qual que é a norma para esse vetor h? Esse vetor ele pertence ao Rn. A norma para ele é a raiz quadrada de todos os quadrados das coordenadas aí. Então, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 aqui ao quadrado, né? Reticência, o meu xn também elevado ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, ok? Então essa é a maneira de calcular norma de um vetor, seja ele do R2, do R3, do Rn, enfim, ok? Vamos ver um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, o vetor v, que tem coordenada do tipo 1, 3, 0. Né? Um vetor pertencente ao R3, né? E eu quero calcular a norma para esse vetor v. O que acontece? Eu tenho raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. E isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 3 elevado ao quadrado é 9 e 0 ao quadrado é 0. E aí, então, eu vou ter raiz quadrada de 10 como sendo a norma do meu vetor v. Ok? Simples assim, senhores, simples assim. Se for um vetor de 4, 5 coordenadas, para você é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Se eu tenho um vetor z do tipo, sei lá, vou colocar um vetor aqui de 1, 0, 3, 2, 1 e menos 1, por exemplo. E como a gente está tratando de uma grandeza, né, que é o tamanho de um vetor, observa que os termos aqui, ó, todas as coordenadas do vetor estão sempre elevadas ao quadrado, né? E o resultado, então, vai ser
sempre um número positivo, até porque a gente não conseguiria definir raiz quadrada, né, no conjunto dos reais, né. Isso aí teria que ir para o conjunto dos complexos, e a gente não está tratando de números complexos aqui. Então, norma do vetor, sempre um número positivo como resultado, né, porque a grandeza é o tamanho do vetor aqui, ok? E aí, então, temos que a norma para esse vetor seria a raiz quadrada de todas essas coordenadas elevadas ao quadrado e somadas. Então, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, mais o menos 1 elevado ao quadrado também, ok? Isso, 3, o 2, o 1 e o menos 1, ok. Raiz quadrada, então, de 1 mais 0 mais 9, mais 4, mais 1, mais menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, que é 1. Então, eu tenho 10, 14, 15, 16. Raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Então, norma para o nosso vetor z, que tem pertencente ao R6, né? Tem 6 coordenadas. Ele é igual a 4. Ok, senhores? Simples assim. Essa é a definição de norma de vetor. Ok? Então, quando ouvirem, pedirem, né, for pedido em algum exercício, alguma aplicação que vocês obtenham uma norma de qualquer vetor, basta pegar as coordenadas desse vetor, independente de qual espaço Rn tu esteja trabalhando, tu vai sempre levar coordenada a coordenada ao quadrado e somar, né? E depois obter raiz quadrada para isso tudo. O próximo passo seria fazer a soma, né? Soma de vetores. O que acontece? Eu tenho o vetor U, vou colocar aqui só para indicar que é a soma. E aqui, nossa, ficou feio. Eu tenho um vetor V. Ok? Isso é a representação geométrica, né, de dois vetores, o vetor U e o vetor V. Ok? A gente sempre faz soma de dois vetores quando a extremidade final de um vetor coincide com a extremidade inicial do outro. Né? Aqui eu tenho a extremidade final do vetor U, extremidade final do vetor U. Ok? Aqui é a mesma coisa, extremidade inicial do vetor V, extremidade final do vetor V. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, esses vetores orientados dessa forma, né? Vetor U, e aqui coincidindo, né, com a extremidade final do vetor U, eu tivesse a extremidade inicial do meu vetor V, por exemplo. Aqui eu consigo definir essa soma de modo direto, né? Porque ó, a extremidade final de um coincide com a extremidade inicial do outro vetor. Mas nesse caso, né, nessa representação, o que acontece? Aqui eu tenho a extremidade inicial dos dois vetores coincidindo, né? E aí eu não conseguiria fazer essa soma. Mas lembra lá daquela relação inicial que eu falei para vocês que a gente trata, por exemplo, da projeção de um vetor no R2, por exemplo, né? Esse vetor partindo da origem, mas eu consigo traçar outros vetores que são sempre vão ter a mesma norma, o mesmo sentido, a mesma direção ali que um vetor,
mas ele não vai estar necessariamente naquele espaço, ele vai estar mais à direita, mais à esquerda, mas ele tem as mesmas características, as mesmas propriedades. Então, baseado naquilo, por exemplo, se eu projetasse, por exemplo, esse vetor, né, para esse espaço, né, considerando aqui o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido para esse vetor, né, eu ia ter aí, por exemplo, a coincidência, né. Deixa eu só tentar fazer isso aqui. Imaginem, né, que essa seria a projeção do vetor V, né, que é um vetor que teria a mesma norma, né, e o mesmo sentido e a mesma direção aí desse vetor que foi definido. É só para a gente definir aqui somas. Agora sim eu estou apto, né, a fazer aquela soma inicial, U mais V. Né? O que acontece? Eu tenho a extremidade final do vetor U aqui, né, coincidindo com a extremidade inicial do vetor V. E aí, nesse caso, eu consigo fazer soma de vetores. E o resultante, a soma, né, desses dois vetores, é justamente um outro vetor, né, que coincide com a extremidade inicial do vetor U com a extremidade final do vetor V. Ok? Então, esse aqui seria a minha resultante, seria o vetor U mais o vetor V. Ok? Tá, essa é a representação geométrica, então, da soma de dois vetores, né? Mas, na prática, como é que funciona, né? A gente vai ter o vetor U, por exemplo, tem coordenadas do tipo x1, y1, e o vetor V tem coordenadas do tipo x2, y2, né? E aqui, então, eu consigo fazer a soma desses vetores somando coordenada a coordenada, né? Então, a soma de U mais V é x1 mais x2 e y1 mais y2. Observa que a soma de dois vetores ainda é um vetor, né? Dependendo do espaço que tu estiver tratando, né? Se tu está somando dois vetores pertencentes ao R2, né? Tu vai obter um novo vetor também pertencente ao R2. Se tu estiver tratando de um vetor, né, pertencente ao R3, a mesma situação, né? A soma desses dois vetores de R3 produz um vetor que ainda pertence ao R3, né? E isso vale para Rn, ok? Um exemplo, eu tenho o vetor, meu vetor U é do tipo -1, 3, 2 e 4, vetor V é do tipo 0, 1, 1 e -1, por exemplo. Eu quero fazer a soma de U mais a soma do vetor U com o vetor V. Então, isso é fazer -1 mais 0, né? Agora, 3 mais 1, 2 mais 1, 4 mais -1. Certinho? Aqui o resultado fica -1, aqui é 4, 3 e subtração 3 também. Observa aqui, dois vetores pertencentes ao R4, quando eu somei, né, fiz a soma entre esses dois vetores e eu obtive um outro vetor pertencente ainda ao R4.
né? É o vetor aqui, esse é o vetor soma. Ok? Então, bem simples tratar de adição de vetores, né? Acredito que vocês não vão ter dificuldade em fazer isso. Ok? O mesmo princípio aí vai seguir se você estiver trabalhando com R2, R3, R4, enfim, né? Até o Rn. Soma coordenada a coordenada e você obtém um novo vetor resultante aí dessa adição de vetores. Certinho? Na subtração, o que acontece? A gente tem uma representação... Vou ver aqui agora. Vou aproveitar aqui para tratar da subtração, né? Então, na subtração, por exemplo, vai seguir a mesma lógica, né? Vai seguir a mesma lógica de adição, né? Só que com detalhe. A nossa representação geométrica é como se a gente estivesse considerando, por exemplo, um vetor aqui, por exemplo, o vetor que eu vou mudar só a direção dele. Vou colocar ele por fora aqui. Imaginem a coincidência. Aqui eu vou colocar o vetor U. Não tem outra cor de pincel. Tá. Aqui, ó, em vez de eu ter a extremidade final desse vetor, eu tenho a extremidade inicial. E aqui eu teria a extremidade final. Observa que aqui eu tenho o vetor U e esse vetor contrário, né, seria o vetor menos U. Ok? Ali aqui embaixo. E o que vai acontecer aí? Quando eu fizer a soma, mas aí se tu percebe, por exemplo, aqui, ó, o meu vetor menos U, ele tem extremidade inicial aqui e a extremidade dele final aqui, que coincide com a extremidade inicial do vetor V. Então, eu consigo fazer a operação entre esses dois vetores, né? E aí, na prática, o que eu estaria obtendo? Né? Eu estaria obtendo uma soma entre esses dois vetores, né? O vetor aqui seria o início e aqui seria o final, né? Observa que a soma de dois vetores, tu tem a extremidade inicial coincidindo com o primeiro vetor, né? No caso o vetor menos U, aqui ó, a extremidade inicial dele, e a extremidade final coincidindo com o vetor V, né? Extremidade final do vetor V. E aí então essa representação aqui seria menos U mais V. E isso é a mesma coisa, né, que fazer o meu V menos U, né, só para a gente representar dessa forma. E aí segue a mesma lógica, segue o mesmo princípio lá. Se eu tenho um vetor, mesma lógica da adição, né, só uma coordenada a coordenada. Se eu tenho um vetor, por exemplo, meu vetor U é do tipo x1, y1, o vetor V é do tipo x2, y2, V menos
U vai ser x1 menos x2, y1 menos... Ops. É um erro. Aqui, senhores, o que acontece? Eu estou tomando, inicialmente, V menos U. Então, é o vetor V menos o vetor U, né? E aí é um detalhezinho, né? Que aí tu vai começar aqui com x2 menos x1, tá? E y2 menos y1. Tá tomando coordenada a coordenada, mas só tem que definir essa sequência inicial aí como a correta. Se fosse o contrário, se fosse o vetor U menos o vetor V, olha o que acontece. Tu vai ter, aí agora sim, x1 menos x2, y1 menos y2. Não é a mesma coisa, professor? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Porque aqui tu pode alterar o sinal, né? Dependendo do... Aqui tem o menos, né? Observa aqui, dependendo do valor de x e de y, o sinal pode ser mudado, né? Pode alterar o sinal aqui dessa operação, né? Então, tomem cuidado com a ordem aqui, né? Mas a lógica é a mesma lógica da adição, só mudaria aqui o vetor que eu estou obtendo, né? Como sendo o vetor subtração, ok? Vamos ver um exemplo. E aí a gente faz os dois casos, as duas representações, tanto de V quanto de U menos V e V menos U, por exemplo, né? Então, o vetor U é do tipo menos 1, 3 e 4, e o nosso vetor V é 2, 0 e 1, por exemplo, né? Se eu fizer U menos V, o que acontece? Eu tenho U e V, né? Então, eu tenho menos 1, menos 2, eu tenho 3 menos 0, e eu tenho 4 menos 1. Segue o mesmo princípio, a subtração de dois vetores pertencentes a um espaço vetorial, né, qualquer, vai pertencer a esse mesmo espaço. Não tem modificação, não tem mudança em relação ao espaço vetorial do qual esse vetor resultante, né, ou seja, de subtração ou de soma, ele vai continuar pertencendo àquele espaço dos dois vetores que foram ou somados ou então subtraídos. Menos 1 e menos 2 é menos 3, 3 menos 0, 3, e 4 menos 1 é 3 também, ok? Então, esse é o nosso vetor U menos V. O contrário, o vetor V menos o vetor U vai ser igual. Agora, observa aqui, altera aqui, é 2 menos 1, 0 menos 3 e 1 menos 4. O que acontece? Eu vou ter esse sinal aqui, né? Menos e menos mais, e o resultado é 3. Aqui eu tenho menos 3, e aqui eu tenho o menos 3 também. Certinho? Conseguem perceber a diferença? O que aconteceu? Mudou o sinal das coordenadas aqui, ó, né? Do primeiro vetor U menos V eu tenho como resultado menos 3, 3 e 3, e a coordenada do vetor, né, V menos U, o 3 que era negativo ficou positivo, e os 2 que eram positivos ficaram negativos, ok? Então, tem alteração em relação ao sinal aí, quando você faz essa operação de subtração.
A outra informação que a gente pode tratar aqui em relação aos vetores é a multiplicação por um escalar. Aqui a gente está multiplicando um vetor, né, por um número. E a câmera travou. Bom, sei lá, considerando um lambda qualquer, né? É um número, esse número pertence ao conjunto dos números reais, né? Vou colocar aqui essa indicação, pertence aos reais. E eu tenho um vetor U, né? Que tem coordenadas x1. Vou colocar xyz, por exemplo. Esse é o vetor U, né? Tem coordenadas x, y, z. Se eu quero a multiplicação, né, lambda U, o que vai acontecer? Eu tenho, então, lambda multiplicando x, y, z. E, nesse caso, essa multiplicação é a representação do lambda por, né, a multiplicação do lambda por cada uma das coordenadas desse vetor. E aí eu vou obter, então, o vetor lambda x, lambda y e lambda z. Ok? Geometricamente, o que acontece aqui, né? Se tu toma... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso assim. Fazer pequenininho pra gente tomar um espaço. Tá torto. O que acontece, né? Considerando aquele vetor que passa na origem, né? Na origem do nosso R2, ele está aqui, né? E aqui é só, né? Só que a gente fez uma operação envolvendo um vetor pertencente ao R3, e aqui no desenho, só para a gente, né, entender melhor, eu vou traçar um vetor do tipo XY, mas o princípio é o mesmo, né? A ideia é a mesma, só que fica melhor para eu desenhar ele se for no R2, por exemplo. Tá? Então, esse vetor tem coordenada do tipo XY. E aí, o que acontece quando eu faço lambda XY? Né? Quando eu faço essa multiplicação de um número por um escalar. Tudo depende, então, do lambda, qual o valor do lambda que eu estou tomando, né? Isso vai definir quantas vezes eu vou ter que, por exemplo, repetir, né? É como se eu estivesse fazendo várias adições de do mesmo vetor, né? Do mesmo vetor. Por exemplo, se esse lambda fosse 2, o que estaria acontecendo para essa multiplicação? Eu estaria pegando um vetor, né? Exatamente com a mesma norma, né, que o vetor, e estaria colocando ele aqui, né? Aí isso aqui, vou apresentar em preto, seria o meu vetor lambda xy, né? Observa que aqui eu estou tomando um lambda igual a 2, por exemplo, né? Quando eu fizesse essa multiplicação, eu teria uma adição, eu estaria transformando o meu vetor original é em vermelho, né, num vetor 2 vezes maior que ele, ou seja, ele mais ele mesmo, né, o dobro dele. Né? E aí, se fosse um lambda 3, por exemplo, eu estaria pegando, né, criando um vetor que seria 3 vezes maior que o meu vetor original, né, o vetor em vermelho. Aí eu teria um vetor, né, aí mais ele aqui, 3 vezes maior que ele. Né? Tá, mas... E aí, isso vale para outros valores aí, né?
Você poderia multiplicar por qualquer número, por qualquer valor real. E se é qualquer valor real, isso significa que eu estou pegando também valores negativos, né? E se tu pega, por exemplo, um número negativo aqui, né? O que vai acontecer? A única diferença é que vai mudar mudar o sentido, né? Em vez de tu ter um vetor, né, orientado, né, nessa direção, tu vai ter um vetor para cá, né? Segue o mesmo princípio, né? Se for um 2, por exemplo, estaria pegando o teu vetor multiplicando por menos 2, né? Duas vezes a norma daquele vetor, só que no sentido contrário, né? No sentido contrário do vetor original. Esse é o vetor original, mas se você multiplica, por exemplo, por menos 1, tu vai ter ele aqui em outra orientação, né? Se multiplica por um valor maior, aí vai depender do número que tu está tomando, né? Se for 2, então tu está pegando o dobro, né, dele, só que negativo, então mudando o sentido ainda do vetor original. A mesma coisa por menos 3, por exemplo, né? Estaria pegando 3 vezes aquele vetor original que está em vermelho, só que no outro sentido, no sentido contrário, certo? Então, o sinal aí só vai mudar o sentido do teu vetor. Prontinho, definimos exemplo, né? E aí a gente vai tratar desse exemplo aqui. Sei lá, vamos pegar um vetor de 3 coordenadas também. O vetor U é 2, 1 e menos 1. E a gente está tomando um lambda igual a menos 1. O que ia acontecer aqui? Com o vetor U, a multiplicação lambda U seria menos 1 multiplicando 2, o 1 e o menos 1. Isso aqui, menos 1 que multiplica 2, menos 2. O menos 1 com o 1 também ficaria negativo. E aqui menos 1 com menos 1 é 1. Ok? Então esse seria o vetor resultante da multiplicação, né, pelo escalar menos 1. Ok? Então observa que alterou apenas os sinais das coordenadas, né? Tudo que era positivo ficou negativo, né? E tudo que era negativo ficou positivo, ok? Então mudou o sentido do meu vetor, certinho? Se fosse, por exemplo, né? Se estivesse tratando, sei lá, de um lambda igual a 2, né? Eu estaria pegando então um vetor que é 2 vezes maior que esse, ou seja, 2 vezes o meu vetor U. E isso seria 2 vezes 2, 1 e menos 1. Aqui eu não mudo o sinal, né? Eu tenho 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes menos 1 é menos 2. Então eu estou dobrando cada uma das coordenadas e no final eu tenho então um vetor que tem norma 2 vezes maior que o meu vetor original, por exemplo, né? Se você for pensar no tamanho desse vetor, né, que foi multiplicado por 2. Certinho? Aqui, a ideia é a seguinte, então, é tratar de multiplicação por escala, a gente já falou, e produto escalar, né? Aqui a gente estava tratando da multiplicação de um vetor
por um número real, né? E aí a gente faria aquelas multiplicações. E a multiplicação de um vetor por um escalar ainda é um vetor pertencente ao mesmo espaço vetorial do vetor que tu tomou, né? Se tu tratou de um vetor pertencente ao Rn, quando tu multiplica esse vetor por um escalar, ele ainda pertence ao R3, por exemplo, né? Independente do valor que tu usou para multiplicar, né? O vetor ainda continua pertencendo àquele espaço vetorial inicial. Se ele era do R3, por exemplo, multiplicou, sei lá, por um escalar igual a 15, né? Ele ainda continua no R3. Né? Pegou um vetor do R2, multiplicou, sei lá, por 200. Independente disso, esse vetor continua no R2 ainda, ok? Se for negativo, a mesma coisa, só vai mudar o sentido, tá? Mas ele ainda continua pertencendo ao R2, ao R3 ou ao vetor Rn que tu tomou inicialmente. Ao vetor, né, na verdade, porque o único vetor que tu está tratando aí é o vetor que vai ser multiplicado pelo escalar. Né? O outro é número real, não é vetor. A outra operação envolvendo vetores é o chamado produto escalar. E aí, para definir isso, né, a gente vai usar aqui um vetor de duas coordenadas do tipo x1, y1, que é 1, tá? x1, y1. E aí a gente vai usar um vetor v também do tipo x2, y2, por exemplo. E aí a gente vai precisar de uma outra informação, né? Que é da lei dos cossenos, por exemplo. Né? Se tu tem dois vetores, né? Qualquer. Aqui tu tem um ângulo θ entre esses dois vetores. E tu conhece esse ângulo θ, tu consegue definir, por exemplo, qualquer lado, né? Qualquer lado desse triângulo, né? Até mesmo desse lado aqui que tu não tem informação, por exemplo. Né? Aqui, imagine, sei lá, um vetor U e aqui o nosso vetor V. Né? E aqui tem um outro vetor. E a união desses vetores eu consigo formar. Vou colocar ele aqui em vermelho. Que é justamente o vetor que eu obtenho a partir da multiplicação, né, a partir do produto escalar entre esses dois vetores, né, tratando exclusivamente de um, e aí eu fecho um triângulo, só que esse triângulo ele não é retângulo, é um triângulo qualquer, né, mas eu tenho informação do ângulo formado entre os dois vetores U e V, então se eu tenho essa informação pela lei dos cossenos eu consigo definir, por exemplo, a informação aqui de lado. Ok? Oi pessoal, voltando aqui na nossa aula, tive que fazer uma pausa e essa pausa durou um tempinho. Fiquei com problema na internet, não consegui postar a aula, não conseguia mais. E aí por conta disso também eu não estava gravando, né, as aulas. Então só para finalizar, né, naquela parte em que a gente estava tratando de produto escalar, a gente definia aqui um triângulo qualquer, né, baseado nas informações, né, de dois vetores inicialmente, U e V, né, os vetores U e V. Deixa eu só fazer uma modificação aqui, só mudar a posição, que se eu mudar a posição de U e V facilita até para o entendimento de vocês. Então eu vou chamar o vetor aqui de baixo de U,
tá? E U tem coordenadas, vou mudar aqui também, tá aqui em cima, vou chamar U de x2, y2, aqui eu já coloquei aqui do lado, né? E aqui eu apago. E o vetor V, que vai ter as coordenadas x1, y1, certinho? E aqui então eu tenho o vetor, mas só antes de a gente definir esse vetor, vamos definir ele como sendo um vetor. Deixa eu melhorar aqui. Então a gente vai utilizar aqui, como eu falava para vocês, a lei dos cossenos para definir esse lado aqui, ó, né? Esse lado que é um vetor, e esse vetor representa, na verdade, né, como a gente já havia visto nas aulas passadas, né, ele representa a subtração do vetor V menos o vetor U, né? Observa aqui, para eu fazer a subtração, o que acontece? A regrinha, né? A extremidade final de um vetor tem que coincidir com a extremidade inicial do vetor que está sendo subtraído, né? Então, nesse caso, eu teria que fazer o contrário, né? Eu teria que fazer o vetor menos U, né? Mudar só a direção aqui, ó, porque, na verdade, eles não coincidem, né? Da forma como foi colocado, eles não coincidem, né? Eu tenho o vetor V aqui e aqui o vetor U, as duas extremidades iniciais coincidindo, mas a extremidade final de um não coincide com a extremidade final do outro. O que eu faço? Faço a modificação, né? Muda o... Eu pego o vetor menos V e aí eu tenho justamente a mudança, né, na direção desse vetor, ok? Então aqui é como se eu estivesse pegando o menos V para fazer essa subtração, ok? Vetorzinho menos V. E aqui então esse lado vai ser o quê? Vai ser o vetor U menos o vetor V. E aí como é que fica as coordenadas aqui? Lembra da subtração de vetor? Subtrai coordenada a coordenada. Então é o x2 com o x1, então é x2 menos x1, y2 menos o y1, ok? Então essa é a coordenada do meu vetor subtração, né? Eu estou subtraindo o vetor V, o vetor U do vetor V, ok? Para que eu fizesse essa subtração, o vetor V teve que ficar negativo, né? E aí foi representado dessa forma. Então, pela lei dos cossenos que a gente vai utilizar, o que acontece, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui, se fica bom aqui embaixo. Tá, vamos tentar aqui. Então, na lei dos cossenos, o que acontece? É como se eu estivesse trabalhando com o teorema de Pitágoras, só que com uma informação a mais. Ok? O que vai acontecer aqui? Tu vai pegar, então... A gente vai olhar para esse lado aqui, ó, né, que é oposto ao ângulo θ, um ângulo conhecido, como sendo a hipotenusa, né? Então, a gente vai tratar ele como sendo a norma de U menos V, né? Porque observa que esse vetor aqui, o tamanho dele, né, a subtração. Não, o vetor que foi colocado aqui é a subtração. E o tamanho dele vai ser a norma dessa subtração, então, né? E isso é elevado ao quadrado que a gente está utilizando a formulazinha da lei dos cossenos, ou, né, partindo do princípio que isso é uma hipotenusa, por exemplo, né? Que é igual aos outros, né, as outras normas dos outros lados, né, dos dois lados. Aqui o lado é o vetor U e aqui o outro lado é o vetor V. Então, isso, norma, mais a norma do vetor V também elevado ao quadrado. Aí que vem a informação adicional, né? Menos 2 vezes a norma de U vezes a norma de V multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Ok? Então,
Essa informação é a lei dos cossenos, como ela foi colocada, tá? E aí, então a gente vai aplicar isso, né? Vai aplicar a lei dos cossenos para tentar definir essa informação, né? A partir dessa informação a gente vai chegar no produto escalar. Essa subtração elevada ao quadrado está aqui, ó, né? Na verdade, a norma, né? Então eu tenho isso elevado ao quadrado, né? E aí vem a norma. Mas o que é a norma? Lembra da norma? É cada termo elevado ao quadrado, né? Cada termo elevado ao quadrado somado, né? Com o outro. Então é x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado também, e isso tudo elevado ao quadrado, né? Aconteceu. Pronto, voltou aqui. Então, continuando, então aqui eu tenho uma norma, né? A norma dessa subtração, né? Como foi colocado, e elevado ao quadrado pela formulazinha da lei dos cossenos, né? Que diz que o lado tem que estar elevado ao quadrado. Então, se a gente está pegando esse lado aqui como sendo, né, uma subtração de vetores, então a definição, né, do cálculo seria o cálculo da norma dessa subtração elevado ao quadrado. Tá? E agora, então, as normas de cada um dos vetores. Então, aqui no primeiro caso, eu vou ter isso elevado ao quadrado, né? A raiz quadrada de x ao quadrado mais de u, né? Então, x2 ao quadrado mais y2 também ao quadrado. E isso elevado ao quadrado. Mais, novamente, a norma, né, agora do vetor v. Então, eu vou ter x1 e x2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Menos duas vezes as normas, só que essa norma a gente não vai precisar resolver, tá? Ela vai ficar representada apenas. Que multiplica, vou colocar aqui embaixo, cosseno do ângulo θ, tá? É a continuação aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Cosseno do ângulo θ. É a continuação, essa multiplicação segue aqui, tá? Só para não ter mais espaço. Então vamos resolver aqui, ó. Aqui eu vou ter cancelamento, né? E aí eu vou ficar com esses produtos notáveis para resolver. Então, aqui eu tenho x1 menos x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então, isso é x2 ao quadrado, né? Menos 2 vezes x2 vezes x1. E a continuação mais o x1 elevado ao quadrado. Ok? Desenvolvendo o primeiro, tá? Desenvolvendo o segundo... Ixi, ficou bem... Tá meio lento. A mesma coisa, né? Y ao quadrado, o y2 ao quadrado, menos 2 vezes y2 vezes o y1, mais
y1 elevado ao quadrado. Igual, aí vem aqui, né? Aqui tem cancelamento, ok? E aqui tem cancelamento também. O que sobra? Um x ao quadrado mais x2, né? E um y2 também ao quadrado. Aí vem um x1 ao quadrado e um y1 também ao quadrado. Menos, e eu vou colocar isso aqui embaixo. Tá? Depois a gente volta lá para cima. 2 vezes a norma de U vezes a norma de V, que multiplica o cosseno do ângulo θ, desse ângulo. Certinho? Vamos fazer os cancelamentos? Desse lado da igualdade eu tenho um x ao quadrado, um x2 ao quadrado. Esse primeiro aqui, ó. Aqui, ó, desse outro lado também tem um x2 ao quadrado. Então, positivo, positivo. Quando eu mudar de lado para fazer a operação, entre eles vai dar zero, né? Então, cancelo ele aqui. Aqui eu tenho menos 2x1, aqui eu tenho no x1 ao quadrado, tem um x1 ao quadrado, tem um x1 ao quadrado aqui, ó. Então, cancela também, ele é positivo. O y ao quadrado, 2, cancelei. E aqui, o y1 ao quadrado também, cancelei. De modo que sobrou o quê? Vou apagar aqui. O que sobrou para a gente? Eu tenho menos 2. Menos 2x2. Isso é um x1, né? Isso aqui é produto desse. Então, x1. E eu tenho um... Isso foi cancelado também, né? Só para a gente deixar marcado aqui. Foi cancelado também. E eu tenho um menos 2y2 y1, certo? Que é igual a menos 2, né? A norma do vetor 1, que multiplica a norma do vetor V, cosseno do ângulo θ. Se eu coloco esse menos 2 em evidência, né? O que sobra? Menos 2, x2 que multiplica x1, mais y2 que multiplica y1. Certo? Ó, o menos 2 estava multiplicando. Coloquei ele em evidência. Aqui eu tenho também o menos 2, né? E aí tu vai dividir. Né? Esse 2 é como se ele passasse multiplicando no outro passo. Cosseno do ângulo θ. É como se ele passasse dividindo, né? A divisão de menos 2 por menos 2 vai ser igual a 1, então vai sobrar o quê? Vai sobrar essa parte e
essa parte aqui, né? As normas, né, dos dois vetores, do vetor u e v, e o cosseno do ângulo θ. Mas a gente tem, né, se você está trabalhando com dois ângulos, com dois vetores, essa informação do ângulo formado entre eles vai ser uma informação que vai ser apresentada para vocês. Esse ângulo θ tu consegue definir, né, tu consegue encontrar. Então a gente vai colocar essa expressão toda em função desse ângulo θ. Tá? A gente vai isolar o ângulo θ. O que vai acontecer? Né? É como se eu passasse isso aqui, né, o que sobrou. Tá? Observa que essa divisão aqui do menos 2 com menos 2 já foi feita. Tá, vou colocar aqui embaixo só para não causar confusão. Né? Então, x2, x1 mais y2, y1, que é igual às normas, né, de u, que multiplica com a norma de v, cosseno do ângulo θ. Ok? Então aqui, 2 eu dividi com 2, né? Passei dividindo e ele sumiu. Aí, a informação que eu quero isolar é deixar o cosseno. Então, isolar o cosseno em um dos lados da igualdade. Então, se eu tenho essa informação, né? Se eu tenho essa informação, se eu quero fazer isso, então tudo que está aqui, ó, na operação é multiplicação, então passa como divisão, né? Então o que sobra? Isso tudo dividido por isso tudo é igual ao cosseno do ângulo θ, ok? E aí arrumando a expressão, colocando o cosseno então desse lado da igualdade, cosseno de θ é igual a isso, né? O x2 que multiplica o x1, que eu não vou indicar multiplicação, só representar, né? y2 e y1, tudo dividido pela norma dos dois vetores. A multiplicação das duas normas, né? Ok, senhores? Então, a gente chega a isso. E observa o seguinte, que no numerador, a gente tem, né? Ó, lembra dos vetores? O vetor U era o vetor x2, y2, né? A gente colocou dessa forma para facilitar lá os cálculos. E o vetor V era o vetor x1, y1. Né? O que aconteceu aqui? Observa que eu tenho x2 e x1 multiplicado somado com y2 e y1. Então é como se eu estivesse pegando, né? É como se eu estivesse, não, eu estou pegando o primeiro, eu estou pegando coordenada a coordenada e fazendo uma multiplicação aqui. Então eu estou pegando x1 com x2, multiplicando, né, aqui, e o y1 com y2 também multiplicando, que foi colocado aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, nesse numerador é o que a gente tem de, que a gente chama de produto escalar, tá, senhores? E aí eu posso representar isso dessa forma também, tá? Cosseno do ângulo θ é igual U escalar V. Que é U certinho? Então, é isso. E aí, quando tratar de produto escalar, é essa multiplicação. Se eu tô fazendo essa multiplicação aqui, tá?
quando a gente tratar de um produto escalar, tu está pegando coordenada a coordenada e fazendo a multiplicação, certo? Se o vetor, né? Isso aqui serve para mais de uma coordenada, que a gente trabalhou apenas com x e y, né? Com um vetor de duas coordenadas, mas isso pode isso faz sentido para outros tipos de vetores também, com mais coordenadas. Por exemplo, se eu tivesse um vetor do tipo igual x, y, z. Vamos trabalhar com número, né? Já que a gente está fazendo, já que a gente definiu a regra, então vamos colocar aqui. Menos 1, 2, 3, e o vetor v é 0, 1 e 2. O que vai acontecer aqui se eu quero fazer o escalar v? Tu vai multiplicar a coordenada e vai fazendo as somas, né? Ou seja, menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. Resultado para isso, 0, mais, e aqui não é mais um vetor, tá? O resultado de um produto escalar é um valor real, é um número, tá? A gente não está trabalhando mais com um vetor, ok? Mais 2 mais 6. Então, o resultado para isso, um número real, né, que é igual a 8, ok? Então, é bem simples, né, se eu estiver trabalhando com o produto escalar, né, entre dois vetores, né, tu vai fazendo as multiplicações par a par e sempre somando, né? E aí pode ser que, né, dependendo do sinal, essa soma se torne uma subtração, né? Aqui no caso eu tenho o menos 1 e o 0, mas não teve influência. Mas, por exemplo, se esse 2 fosse negativo, seria mais menos 2 vezes 1. Aí o jogo de sinal tornaria isso negativo, em vez de fazer uma soma, tu faria uma subtração, tá? Mas, em regra geral, é sempre somando, tá? E aí, dependendo da operação que aparecer, tu vai fazer a soma ou então fazer a subtração. Ok? A gente vai falar agora sobre produto vetorial. Só que antes de a gente falar de produto vetorial, a gente tem que definir algumas coisas aqui. Algumas coisas não, uma coisinha importante só, que é base, né? Base no R3. Base no R3. Na verdade, a gente podia fazer isso para o R2, né? Mas aí como a gente vai trabalhar com produto vetorial, né? Aí o ideal é a gente tratar aqui no R3. Logo é a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Então a gente vai definir um vetor, né? Que eu acredito que vocês já devam ter ouvido, que é chamado de base canônica para o nosso R3. Né? Então a gente tem um vetor aqui, na verdade são 3 vetores, né? Eles saem da origem e aí eles têm essa coordenada aqui, né? É 1, 0, 0. Isso no eixo X. No eixo Y, esse vetor, vou só destacar aqui. No eixo Y é a mesma coisa, né? Ele vai ter coordenada 0, 1, 0. E no eixo Z, né, o mesmo princípio, vai ter coordenada 0. Deixa eu colocar ele mais aqui. Estou gravando. 0, 0, 1. Ok? Então, esses vetores, eles recebem nomes específicos, né? Aqui no eixo
O primeiro é o nosso vetor I, aqui é o vetor J e aqui o nosso vetor K, né? E esses vetores, eu consigo escrever qualquer vetor, qualquer outro vetor, como sendo uma representação a partir desses três vetores. É como se a gente falasse que esses três vetores gerassem, né, geram qualquer outro vetor pertencente ao R3, né, por exemplo. Se a gente estivesse tratando só do R2, a gente teria um vetor do tipo 1 e 0 e o 0 e 1. Né? Aqui eu teria o vetor I e aqui eu teria o vetor J. Mas aí como a gente vai precisar também do K, eu já defini logo no R3, né, para a gente trabalhar dessa forma. E aí como que a gente pode representar, um vetor como sendo a combinação desses três vetores aqui, né? O vetor x, y, z, né, um vetor pertencente ao R3, né, ele pode ser escrito como? Ele pode ser escrito como uma soma de vetores, por exemplo, né? X, x0 mais y, opa, 0y, né? E aqui a representação do meu vetor z. Ok? Ó, na soma de vetores, o que eu tenho? Eu tenho, faço as operações coordenada a coordenada. Então, seria x mais 0 mais 0. Continuaria sendo x. 0 mais y mais 0. Continuaria sendo y. 0 mais 0 mais z. Continuaria sendo z. Então, é a mesma coisa. Né? E numa soma de vetores, eu tenho um vetor como resultado. Ok? Só que eu posso escrever essa soma aqui como? Eu posso escrever essa soma como sendo o produto escalar, né, entre esses vetores. Né? O x escalar ao vetor 1, 0, 0, 1. O y escalar ao vetor 0, 1, 0. E o z escalar ao vetor 0, 0, 1. Né? Observa que no produto escalar o que acontece? Eu tenho isso multiplicando cada um desses valores. Né? E aqui a gente tem então a representação dos três vetores, né? E aí a gente pode escrever isso como sendo a combinação linear do tipo, isso aqui é o vetor i, né? Então xi mais yj, né? Mais zk, né? Que são aquela representação, né? Como combinação linear, né? Baseado nos vetores nos vetores canônicos. Então toda vez que vocês virem representados essas letrinhas I, J e K, lembrem do vetor canônico, né? Lembrem do vetor I que tem coordenada 1, 0, 0, o vetor J vai ter coordenada 0, 1, 0, e o vetor K vai ter coordenada 0, 1, 1, K. E aí eu tenho um produto escalar entre esse vetor e o número, né, que está sendo operado aí. Ok? Então, só para a gente definir esses vetores e JK, que é o que a gente vai usar justamente para fazer as nossas definições aqui de produto vetorial agora, né? Que é a última operação aí envolvendo vetores seria justamente produto vetorial. Ok?
aqui, ó, vetoria. Aqui, para fazer produto vetorial, eu preciso daquela ideia de matriz, né? Fazer o cálculo determinante de uma matriz, né? Baseado, né? Vamos tomar um vetor U igual a x1, y1, z1, e o vetor V aqui como sendo o nosso x2, y2 e z2, né? E aí eu vou fazer o produto vetorial. O que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo o produto vetorial. O produto vetorial é representado dessa forma, tá? Uma letrinha x aqui entre os vetores, né? O produto escalar, né? Determinado aí como um pontinho, como se fosse uma multiplicação ali entre os vetores, tá? Mas aqui nesse caso é produto escalar. Então, para fazer isso, para definir o produto escalar, eu vou precisar da matriz, né? Então, eu vou colocar aqui as coordenadas do vetor U, x1, z1, e as coordenadas do meu vetor V. E aí, quando eu fizer isso, eu vou obter justamente isso. Ok? Mas aí está faltando uma linha, né? Já que eu quero determinar, né, obter o determinante, fazer o cálculo de determinante para essa matriz, o que eu preciso? Eu preciso de uma terceira linha, né? Para fazer cálculo de matriz, determinante de matriz. E aí é justamente os vetores canônicos que eu vou utilizar aqui, né? E JK para preencher essa minha matriz, ok? Fazendo as devidas multiplicações, tá. Uma informação. Aqui, depois vocês podem fazer isso. Aqui a gente está definindo o vetorial V, ok? Mas aí vocês vão fazer o seguinte, como um exercíciozinho. Vocês vão fazer V vetorial U e verificar o que acontece com esse produto vetorial, tá? A gente vai fazer esse, eu vou fazer esse e depois vocês seguem o mesmo princípio para definir, ou baseado apenas na regrinha que a gente definir, né? Na regra geral, vocês podem partir dela para fazer isso. Mas como é que seria esse V vetorial U? Só é trocar a posição aqui, ó. Observa que aqui eu tenho o vetor U, né? E aqui eu tenho o vetor V. Então, se eu quero fazer o contrário, eu teria que trocar, mudar a posição das linhas aí, tá? Mas, seguindo. Então, exercício para vocês verificarem o que acontece se vocês fizerem V vetorial U, ok? Fazendo as nossas multiplicações aí, né? O que vai acontecer? Lembra lá da multiplicação envolvendo determinante de matriz? Eu multiplico sempre em diagonal, né? Começo com S, e aí no final esses aqui, ok? Ou se quiserem repetir aqui do lado também não tem problema, tá? Vejam aí qual é a maneira mais fácil. Mas, então aqui eu vou definir aqui, ó, I, Z, e sempre deixar a letrinha aqui no final, não sei se vai facilitar a nossa visualização depois, mas só para a gente definir assim, tá? Então eu tenho Y1, Z2, e agora o J, né, mais Z1, e esse multiplica com X, né? Com X2, J, tá?
Aqui, pessoal, eu estou fazendo essa multiplicação. Deixa eu apagar aqui. Fica mais claro. Não sei se todos lembram da determinante de matriz. Né? Para o cálculo do determinante de uma matriz, o que eu tenho que fazer? Multiplicar as diagonais todas. Né? Aqui, ó, eu tenho uma matriz, né, que tem essa diagonal, e y1, z2. Né? A outra diagonal que eu consigo formar é pegar essa coluna e colocar aqui do lado. Se eu coloco essa coluna aqui do lado, o que vai acontecer? Eu vou prolongar aqui, então eu vou ter uma outra coluna aqui, ó. Eu vou ter uma outra diagonal. Eu vou ter J, Z, e esse X que estaria aqui, ó, vinha para cá e eu consigo fazer a multiplicação, ok? Mas aí eu não repeti, então estou fazendo isso. É como se eu estivesse pegando esse, multiplicando com esse e esse. No próximo passo, seria repetir essa outra coluna aqui, ó, aqui do lado. E aí o que aconteceria? O K multiplicaria o x1, né, que já estaria aqui no primeiro, e o y2, tá? Então, as multiplicações que foram feitas. E essa primeira parte aqui, né, na diagonal, partindo da diagonal principal, sempre positivo o resultado. Então, K, né, e o K a gente está deixando para o final, x1, y2, K. Aí vem a mudança de sinal, né? Menos todas as outras multiplicações trocam o sinal. Agora a diagonal é essa, né? x2, y1, k. Essa aqui, multiplicando o i mais y2, z1, i mais a última multiplicação com z2, j e o x1. z2, x1, j. Ok? E aí definindo então os termos que possuem. Deixa eu pegar uma outra cor de pincel aqui. Os termos que tem, juntando, né, os termos que tem, fazer um jogo de sinal aqui para deixar tudo negativo já e a gente poder operar com eles todos. Então, y1, z2 e mais, só para colocar em ordem, tá? Né? X, então, x2, z1, z1 não, zi, j, aí aqui xy já está na ordem, né? x1, y2, k, menos, vou colocar aqui embaixo, já está em ordem também, né? x2, y1, aqui está negativo, k, menos, né? Mudou o sinal, y2, z1, e menos, colocando em ordem, x1, z2, j. Pegando só os que tem o i, o que vai acontecer? Eu vou ficar com y1, z2, menos, cadê o outro termo que tem i? Aqui, menos y2, z1, i, mais, né, combinação linear, o j agora, né? Então, o i já foi, j agora. Aqui, eu teria, então, x2, z1, j, e o j menos x1, z2, j, e não vai dar aqui. Deixa eu só apagar aqui, só reescrever, dar uma pausazinha, colocar aqui pro cantinho, tá? Pronto. E aí, então,
Só repetir, tá? Agora o K, né? x1, y2, menos aqui, né? O outro termo que tem K, x2, y1, y1k. Ok, senhores? E aí, então, a gente define a maneira de calcular o nosso produto vetorial, né? O IV. Isso é um vetor, tá? O resultado de um produto vetorial é um vetor, ok? E o nosso vetor vai ficar do tipo... Vou apagar aqui em cima. Só para definir lá o nosso produto vetorial. Então, o vetorial V, e aí vocês façam o V vetorial depois, vai ser igual a isso que a gente definiu aqui, né? Observe que na primeira coordenada, né, que é o x, né, que seria o x, ele não aparece, então é yz2, né, multiplicando, isso aqui é uma multiplicação mesmo, tá? Menos y2z1, vou tirar o parêntese e colocar a vírgula. Aqui, ó, que seria o nosso vetor y, mas o y não aparece, ó. Tá? Então, é x2, z1, menos x1, z2, e finalizar o nosso z, né? E o z não vai aparecer, então x1, y2 menos x2, y1. Certinho? E aí, então, aqui eu tenho o vetor que a gente obtém. Ali só é um parênteses. Só um parênteses, não tem nada, tá? Só para a gente definir. Ok, senhores? Então, esse é o nosso produto vetorial, tá? Diferente de produto escalar, né, tem um cálculo mais elaborado aqui para definir esse produto vetorial. E aí, então, deixa eu finalizar essa aula. Na próxima aula a gente continua tratando das funções, das derivadas, né, de funções vetoriais, né, e eu parei, eu acho que em produto escalar, vou retomar, ver aí qual foi a parte que eu parei exatamente, mas eu acredito que faltavam tratar de duas operações envolvendo derivado dessas funções, e aí a gente já fecha esse assunto envolvendo derivadas de funções vetoriais para avançar nesse conteúdo, senão a gente não termina. É isso, gente, a aula de hoje finaliza aqui, a aula de hoje que já está há um tempinho aí atrasada, tá? Mas é isso. Obrigado, senhores, até a próxima.